entra, não repara na bagunça. E vamos bater um papo sobre alimentação e o TDAH. É isso mesmo, gente. Por que eu resolvi trazer esse assunto para vocês? Muita gente fala que o TDAH está na moda, não é mesmo? Mas não é uma moda boa, não é mesmo? Eu tenho TDAH e hoje a gente sabe que alguns alimentos fazem aumentar os sintomas do TDAH, do TEA, do TOD. Então, vamos falar sobre isso hoje, combinado? Então, já senta, pega papel e caneta. Se o seu filho tem algum problema com a alimentação, né? Seu filho tem TDAH, tem TEA, já anota isso aí, combinado? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, eu não tô aqui pra, vamos dizer assim, fazer uma guerra contra esses alimentos. Não, tá? Mas a gente precisa diminuir esses alimentos na refeição dos nossos pequenos. E eu vou explicar um por um e o porquê a gente precisa fazer essa retirada ou diminuição, tá? Eu falo assim, é super difícil, a gente lida com criança, né? Tirar totalmente um alimento de uma criança, eu acho muito sofrido. Porque eles, desculpa, eles moram em sociedade, né? Eles vivem em sociedade. Então, por mais que você não ofereça em casa, às vezes ele pode comer na casa de um amiguinho, ele pode comer na casa dos avós. Então, de preferência, não ter esses alimentos em casa, certo? Então, vamos começar. O primeiro alimento que eu quero falar para vocês é o refrigerante. E o porquê que eu trago ele logo como primeirão aí? No consultório, eu vejo muitas crianças tomando refrigerante. E não é um copinho, meio copinho, não. Eu tenho crianças que tomam garrafas de refrigerante sozinhos. Eu tenho crianças que tomam refrigerante todos os dias, no café da manhã, no almoço, no lanche da escola e no jantar. É uma quantidade muito alta de açúcar, né? E aí eu falo assim, muitas mães chegam pra mim e falam assim, tá, meu filho tem TDAH. Eu sempre brinco com elas, será que é TDAH? Porque, gente, alto consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras podem sim aumentar a hiperatividade, a ansiedade dessa criança, diminuir a concentração desta criança. E o refrigerante é um deles, tá? Pelo refrigerante ter muita cafeína, principalmente aquele pretinho e aquele verdinho, ele tem muita cafeína, né? E essa cafeína deixa a criança mais agitada, ansiosa, atrapalha no foco e na concentração. Então, se essa criança, né, ela toma esse refrigerante em excesso, né, ele vai fazer muito mal para ela. E aí tem outro ponto, o excesso do açúcar, ele dá picos de energia. Esse pico de energia que ele dá um pico muito alto, ele cai muito rápido. Aumenta a irritabilidade, aumenta a dificuldade de concentração. Então assim, gente, principalmente, vamos pensar. Meu filho precisa levar refrigerante para a escola? Não. Meu filho precisa tomar refrigerante todos os dias? Não. Mas, Thaís, e se isso for um hábito da casa, tá? Aí, o que você tem que fazer, meu música? Você tem que tirar aos poucos. Então, se toma um refrigerante todos os dias, você vai começar a tirar dia sim, dia não. Até você conseguir deixar o refrigerante só no final de semana, tá? Mas, Thaís, e se eu comprar o refrigerante zero? Resolve? Não. A quantidade de cafeína do refrigerante zero é a mesma quantidade de cafeína no refrigerante normal. Então, não adianta você querer trocar pelo refrigerante zero, certo? O próximo alimento, gente, que nós vamos falar é os achocolatados. Sim, os queridinhos das crianças, certo? Criança com TDAH, TEA, TOD, não é legal tomar achocolatado. Porque, gente, o achocolatado, isso aqui da lata é cacau. O resto é açúcares e conservantes, aromatizantes artificiais. Então, na hora que a criança, ela toma, né, esse achocolatado, tá fazendo a mesma coisa que um refrigerante, tá? Além que também tem vários achocolatados
que tem cafeína escondida por causa do cacau, né? Então a gente já tem aí várias marcações ali que fala que tem alguns chocolatados que tem essa cafeína escondida, que faz a mesma coisa do refrigerante, um pico muito alto. E por ser rico em açúcar, ele é viciante, tá? Então, a criança se vicia em tomar o achocolatado todos os dias de manhã. Não é que é um hábito, é um vício, tá? E aí, gente, os ativos químicos, né, que são os aromatizantes e os corantes e os conservantes, eles podem interferir na produção dos neurotransmissores, como dopamina, que é aquela transmissão do prazer, fazendo a criança sempre estar em busca de dopamina, busca de prazer. Então, querer aumentar os vícios em telas, já respondo, aumentar os vícios em telas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o problema é a cafeína ou o teor de açúcar? Os dois, tá? Porque a cafeína, ela vai dar essa irritabilidade, diminuir concentração. E o chocolatado, ele vai dar esse pico de energia, né? Que ele vai dar esse ponto aí de ansiedade. Então, para pessoas com TDAH, café e achocolatado são, tipo assim, péssimos. Por quê? Porque vai diminuir essa produção, né? Vai diminuir essa concentração que a pessoa vai ter no trabalho, vai ter na escola. E, gente, vamos falar a verdade, né? Quem aqui nunca mandou um todinho na lancheira da criança? Aí o professor relata, essa criança ela não se concentra. Essa criança ela é muito hiperativa, essa criança quer ficar correndo pela sala, né? Então, quando a gente tem esse pico aí, né, de açúcar, atrapalha. Então, evitem mandar essas coisas na lancheira, combinado? Mas tem fruta que aumenta a glicemia ou não? Sim. Tem fruta que aumenta, só o que acontece, gente? A fruta, quando a gente consome ela dá um pico, certo? Só que ela tem fibra. A fibra, ela mantém este pico. Então, ela não vai dar um pico e descer para dar irritabilidade. Não. A fruta, ela vai dar um pico e você vai manter por um bom tempo. Por isso que a gente fala que é melhor você dar uma fruta para uma criança do que um suco para uma criança. É melhor você mandar na lancheira uma fruta do que um suco. Porque, gente, quando a gente bate o suco no liquidificador, diminui a quantidade de fibra. Então, diminui o tempo que essa glicose vai ficar certinha, tá? Próximo alimento que a gente deve evitar para as crianças com TDAH, ou se você é adulto com TDAH, você deve evitar, certo? É o salgadinho de pacote. Sim, os pacotinhos. Gente, os pacotinhos, eles são ultraprocessados, riquíssimos em sódios, riquíssimos em gorduras ruins, riquíssimos em conservantes, aromatizantes e corantes. Então, assim, imagina, gente, ele é uma bomba, tá? E como eu falei pra vocês, o sódio, o açúcar e a gordura, eles modificam o nosso cérebro pra deixar você sempre querendo mais. Tá? Então, a criança, quando come salgadinho, ela não vai querer uma vez. Eu tenho pacientes no consultório que só comem salgadinho, não aceitam comer mais nada, eles só aceitam salgadinho. Essas crianças que só aceitam salgadinho, porque já estão viciadas. Os salgadinhos, os alimentos ricos em açúcares e gorduras, eles modificam o nosso paladar, né? Fazendo você não querer mais coisas naturais. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. E qual que é o risco dele para quem tem TDAH, gente? Pelo excesso de corantes e conservantes, ele aumenta a hiperatividade. Ele aumenta a irritabilidade. Então, se você tem um filho com TDAH ou com TOD, que a gente já sabe que são agitadíssimos, né? O TOD já fica irritado e você dá um salgadinho para ele, você tá aumentando o risco dos picos de birras, de hiperatividade. Essa criança não vai ficar sentada. Aí você vai e manda pra escola, junto com o todinho. Olha essa mistura, gente. E aí, gente, quando eu falo assim de salgadinhos, né? Vamos lembrar que tem alguns salgadinhos que são manipulados, né? Um que eu falo que é riquíssimo em sódio, essas coisas, é o clube social. Você vê que hoje tem clube social de vários sabores aí. Então, assim, tomar cuidado, leia rótulo, lembra? A gente já fez uma live sobre rótulo, mas leia o rótulo.
Se o ingrediente ele tá entre os primeiros da lista, atenção! Então, se você vê que os primeiros da lista tá gordura, açúcar ou sal, põe na prateleira de volta, tá? Sempre leia o rótulo. Eu não vou falar para vocês aqui de sódio, glicose, porque é muito difícil para vocês lerem o rótulo. Mas a lista de ingredientes, gente, é muito fácil. E aí depois eu vou fazer para vocês uma live só sobre leitura de rótulo, tá? Mas, então, pegou esses alimentos ali na sua lista de ingredientes, gente, largue. Deixe de canto, tá? Não coloque na alimentação do seu filho. Porque, além de ser altamente viciantes, eles aumentam a compulsão alimentar e a impulsividade alimentar. A gente já sabe que as pessoas com TDAH, elas são impulsivas. Elas querem fazer as coisas, elas querem correr. E isso pode atrapalhar, certo? Outro alimento, gente, o quarto alimento ali que a gente vai falar hoje são as frituras. Ai, Thaís, mas você hoje tá vilã, né? Você só tá falando de coisa boa. Gente, por que é bom? Porque vicia, né? Tudo que tem açúcar, sal, vicia. Então, são coisas gostosas. É o que eu brinco muito com as mães no consultório. Você não dá um chocolate na mão do seu filho e você fica, come mais um pouco. Mas você dá uma fruta e fica insistindo para ele comer. E aí você afasta ele do natural e deixa ele comer. Normal. E é por isso que eu brigo muito quando eu vejo crianças, quando completam 1, 2 aninhos, já ganhando bolo de aniversário, comendo brigadeiro. Porque, gente, isso vai mudar o paladar dessa criança pra sempre. Pra sempre, tá? Fritura, gente, vamos voltar aqui. Excesso de gorduras trans e gorduras saturadas. As gorduras, como eu falei pra vocês, modificam o cérebro, tá? E aí, o que acontece, gente? Essa modificação do cérebro, ela pode, com excesso de gordura, né? Pode afetar a saúde do cérebro ao longo prazo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, o seu filho tá ok. Mas será que daqui a um tempo, como que vai estar? A irritabilidade, a depressão, a ansiedade? Porque hoje a gente já sabe que depressão e ansiedade está totalmente ligado à alimentação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje o seu filho tá legal, mas e no futuro? Lembra? O futuro. Pro futuro dar certo, ele depende do presente. E quem cuida do presente, gente, é a mãe. Eu vejo no mercado e eu fico indignada. Nem só no mercado, eu vejo no sacolão, no supermercado, no restaurante. Às vezes eu tô no restaurante e eu vejo a mãe pra criança. Ai, você quer arrozinho ou você quer batata frita? Gente, criança não sabe o que é bom pra ela. E eu falo isso como nutricionista comportamental, tá? Eu falo que a mãe, ela tem que dar opções guiadas saudáveis. Se você der uma opção guiada aberta, o seu filho vai aceitar qualquer coisa. E óbvio, ele vai aceitar o gostoso. Ai, filho, o que você quer comer hoje? Óbvio que ele vai falar um fast food, um McDonald's, um Burger King, uma pizza. Ele não vai falar pra você, mas eu queria comer arroz, feijão e uma saladinha. Não. Quem tem que dar a opção guiada, gente, é você, mãe. Tá? E o porquê que eu falo isso? Porque eu sei que a gente tem que ouvir a criança, a disciplina positiva, né, que estão falando, que estão aplicando por aí. Gente, mas não é a disciplina positiva que é correta. A disciplina correta é a disciplina responsiva. Você tem suas responsabilidades, a criança tem as responsabilidades dela. Mas você, como adulta que sabe o que faz bem para o seu filho, é que tem que decidir o que ele vai comer. Ele só vai decidir o quanto ele vai comer. E daquela opção que você deu, o que ele vai comer dessa opção. Mas se na sua casa tem fritura todos os dias, refrigerante, tem pizza toda semana, você tá acostumando o seu filho a isso. Aí junta essa alimentação bomba que eu tô falando pra vocês, junto com o excesso de uso de telas. Aí vocês querem que tenha uma criança calminha? Não vai ter, gente. Gente, criança, ela já é agitada. Porém, com esses alimentos, com o uso excessivo de telas que a gente está tendo um excesso de hiperatividade por estímulos. E aí a gente está tendo várias crianças sendo diagnosticadas com TDAH. E nesse diagnóstico com TDAH, tá tomando medicamento sem precisar do medicamento.
Eu tenho vários pacientes no consultório que só de regular a alimentação sumiu os sintomas de TDAH. Nossa, Thaís, mas você curou o TDAH? Não, gente, não era um TDAH, era uma alimentação mal feita e telas, excesso de telas. Então, quando a gente muda isso, a gente muda a alimentação da criança, tá? Então, assim, gente, fritura, evitem fast foods. Por quê? Porque são cheios de gorduras, tá? Gorduras trans, gorduras saturadas, glutamato. E aí, gente, isso vai mudar o paladar da criança. A gordura trans, gordura saturada, vai aumentar a irritabilidade. Vai aumentar a dificuldade do foco e concentração. Aí eu te falo, o que seu filho tá comendo no lanche da escola? Porque assim, eu vejo lancheiras absurdas. Não tô falando que você tem que perder tempo, não, gente. Quem me conhece sabe que eu, Thaís, não perco tempo, não vou fazer lancheirinha. Não induzo minhas mães a fazerem lancheirinha. A gente tem opções hoje de industrializados saudáveis. É saber usar esses industrializados saudáveis ao nosso favor, tá? Outro alimento que eu quero falar aqui pra vocês, gente, são sucos industrializados. Suco de caixinha, suco de saquinho. Gente, o suco de caixinha e o suco de saquinho não são sucos, não tem fruta ali, tá? É só conservante, é só corante, é só açúcar, com um leve saborzinho da fruta. Também é uma bomba para criança com TDAH, TEA e TOD. Por quê, gente? É que nem a gente falou já. O açúcar aumenta a irritabilidade, aumenta a hiperatividade. Corantes e conservantes diminui foco, aumenta a irritabilidade. E é tudo que tem na lancheira da criança. Aí a criança não se concentra na escola. Aí você leva no médico. Aí como essa criança já tá hiperativa, já tá agitadaça pela alimentação, tem um diagnóstico, tá tomando remédio que não precisa. A gente tem fitoterápicos naturais que ajudam a foco e concentração. A gente regulando uma dieta, a gente consegue melhorar esse sinais de síndrome de TDAH. E, gente, eu não tô falando isso aqui da boca pra fora, tá? Eu tô falando isso aqui porque eu sou TDAH, eu não tomo remédio. Eu trabalho à base da alimentação. No dia que eu como errado, eu fico muito mais agitada, eu fico muito mais hiperativa e eu fico muito mais irritada, tá? Mas o que fazer se ele só toma isso? É você dominar, entendeu? É você não comprar, ou, que nem eu falei pra vocês, tudo. Ai, meu filho só toma isso. Começa a fazer o desmame. Então, ele toma só suco de caixinha. Pega esse suco de caixinha, gente, coloca no copo. Depois você vai para uma marca mais saudável, uma marca melhor. A gente tem sucos de caixinha que são super saudáveis, tá? Então você vai trocar por um suco de caixinha melhor, para depois você pegar esse suco de caixinha já melhor e você começar a colocar os sucos naturais, tá? Então você consegue fazer essa transição para tirar o suco de caixinha. Você não precisa pegar o suco e tirar de uma vez, você não precisa pegar o refrigerante e tirar de uma vez. Eu gosto sempre de trabalhar, gente, não com retiradas fortes. Eu gosto de trabalhar, retirar aos pouquinhos. Seu filho toma 2 copos no almoço, vai para 1, depois vai para meio, depois vai para uma vez a cada 2 dias, ou a cada um dia sim, um dia não, uma vez a cada 2 dias. Só que se você já viciou seu filho comer bebendo, você pode começar a substituir por um chá, por um suco natural. Vai depender de você. Qual que é a sua força de vontade de você fazer isso? Tá? Porque vai dar trabalho, vai dar choro, vai dar grito. Tá? Quanto que você está disposta a isso? Gosto sempre de perguntar isso. Tá? Outra coisa, gente. Últimos alimentos aqui que a gente vai falar hoje. Alimentos com corantes artificiais. Balas, gelatinas, bolos prontos. Gente, alimentos com corantes artificiais, tá? Aumenta a hiperatividade, aumenta a dificuldade de atenção. E hoje a gente já sabe, né, disso. Até que o Reino Unido, por exemplo, ele restringiu o uso de corantes por esses motivos, tá? Porque hoje qualquer alimento voltado para criança tem uma quantidade muito grande de corante artificial. E o corante artificial, gente, vai piorar essa criança, vai piorar.
Gente, vocês não estão entendendo o mal que o corante faz, tá? E tudo que a gente consome hoje tem corante, tá? E aí, gente, eu sei que eu já joguei a bomba aqui, né? Peguei a bomba e fiz tuf. Não dê, evite. Mas vamos lá, dar algumas sugestões aí que vocês podem fazer a troca. Eu acho isso muito importante. Não é só vir com a bomba, né, gente? A gente tem que também trazer uma solução, não é mesmo? Então, primeira coisa, gente, o achocolatado, você pode trocar por um cacau, tá? Começa com cacau 50%. Depois você tira o cacau 50%. E eu não ligo, tá, gente? Eu falo, meus pacientes, você pode adoçar. Você pode colocar uma colherzinha de açúcar no cacau. O problema, gente, é o que eu falei pra vocês. O achocolatado é isso aqui de cacau e isso aqui de açúcar. Então, imaginem que uma colher de achocolatado tem quase 4 colheres de açúcar, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, a opção maravilhosa é você pegar um achocolatado e você colocar um cacau, pode ser começar com 50%. Eu gosto de sempre fazer aos pouquinhos, tá, gente? Começa com 50%, depois vai pro 70%. E eu nunca chego ao 100, tá, gente? Eu acho isso aí muito pesado. Pra criança, óbvio, a gente consegue acostumar o paladar da criança, né? Mas tem criança que não vai gostar e tudo bem. Outra coisa que a gente pode colocar ali também neste cacau, às vezes trocar este chocolate com leite por uma vitamina. Tem crianças que adoram vitamina, só que pelos pais não fazerem, elas não estão acostumadas a tomar. E eu vejo isso muito no consultório, tá, gente? Eu vejo muita criança que nunca tomou uma vitamina. Quando eu dou pra ela uma vitamina de abacate, uma vitamina de maçã, a criança fica louca pela vitamina. Então, isso é uma opção também, você trocar por uma vitamina, tá? Refrigerante, gente. Você pode trocar o refrigerante por refrigerantes caseiros. Ai, Thaís, que é isso? Refrigerante caseiro, meu Deus do céu. Refrigerante, água com gás, com suco de limão. Água com gás, com suco. Você pode fazer também, fazer o suco, a polpa do suco, colocar água com gás, que vai fazer um refrigerante mais saudável ali, de laranja. Tem criança que não vai aceitar, gente, é o que eu falo. É uma questão de costume. Se você der uma vez pro seu filho ele não tomar, gente, ofereça mais vezes. Não é mesmo? O problema é que eu vejo muito no consultório, crianças, mães que dão uma vez o alimento pra criança e falam, ela não tomou. Ela não gostou. Gente, não é tudo que você vai provar a primeira vez que você vai gostar, tá? Então, fazer essa troca. Salgadinho, gente, preferir chips caseiros. Hoje a gente tem aí salgadinhos liofilizados, frutas liofilizadas, legumes liofilizados, que é uma boa você colocar. Hoje a gente tem marcas no mercado que são salgadinhos mais saudáveis, que não são com fritura, eles geralmente são assados, eles têm vários tipos de farinha ali. A gente tem uma marca que ele faz todo o salgadinho dele com farinha de ervilha. Entendeu? Então, assim, atenção nisso, não, até mesmo você pega essa, nossa, coisa feia, porque eles não usam corantes, não usam conservantes. Então, assim, a gente tem linhas ali no mercado de alimentos saudáveis, de batata chips saudáveis, a gente tem essas opções. Thaís, mas como que eu faço para sair de uma Pringles e chegar nesses mais saudáveis? Você vai sair de uma Pringles, você vai para uma Ruffles de pacote. Ai, Thaís, mas a Ruffles, ela é boa? Gente, ela não é boa. Só que a Pringles, enquanto a Pringles tem 395 mil conservantes, a Ruffles, ela é batata, óleo e sal. Foi pra Ruffles, criança aceitou a Ruffles, você vai pra Lay's. Saiu da Lay's, você vai pra Go. Não vai dar certo. Você sair da Pringles pra Go to Go, não vai dar certo. Por quê? Textura diferente, sabor diferente, tudo diferente. Porque uma tem gordura e a outra não tem gordura. Tá? Então, sai da Pringles, vai pra Ruffles. Desculpa, sai da Pringles, vai pra Lay's, vai pra Ruffles vai para Go to Go, certo? Em questões de salgadinhos, hoje a gente tem marcas que tem salgadinhos de requeijão, salgadinho de pizza. Eu vou dar algumas marcas pra vocês, tá? Eleven, Mãe Terra, Jasmine. Tem alguns salgadinhos ali bem legais que você pode pôr na lancheira, tá? Gente, fritura. Preferi assar ou pôr na air fry. Ai, Thaís, mas eu compro batata do mercado e coloco na air fry. Gente, a batata do mercado já é pré-frita, tá?
Preferi você cortar a batatinha, colocar na air fry. Ai, mas ela não fica crocante, meu filho não aceita. Passa na maisena, tá? Passa na maisena, gente, a maisena é um esquema para deixar a batata crocante, tá? Faço isso no consultório. No consultório, faço chips de abobrinha, de cenoura, de batata. E é um sucesso, tá? É outra coisa de salgadinho que você pode trocar, gente. É fazer salgadinhos de feijão, salgadinhos de grão de bico. Gente, fica igualzinho a torcida. Igualzinho. Só que é saudável, tá? E doces coloridos, gente, é o que eu falei pra vocês. Prefiram picolés caseiros. Leiam o rótulo. Hoje a gente também tem marcas no mercado que é um picolé só de água e a fruta, né? Então, assim, comecem a ler o rótulo. Gente, ler o rótulo é de extrema importância. A gente tem sorvetes ali que são puro açúcar, mas a gente olhando, né, vendo certinho o rótulo, tem sorvetes maravilhosos, que é só a fruta e água. Thaís, meu filho gosta de sorvete de chocolate. O que eu faço? Procure sorveterias mais naturais. A gente tem sorvetes mais caseiros, né? Tem gente que tá fazendo sorvete em casa, tem chup-chup de chocolate, que é geladinho de chocolate que você consegue fazer em casa, ou você consegue comprar para mandar para tua casa. Gente, esses sorvetes caseiros, eles não têm tanto conservante, não tem tanto açúcar, tá? Então, prefiram coisas mais caseiras, certo? E aí, gente, alguma dúvida? E eu falo assim, gente, às vezes o remédio ele não é a solução. Eu conheço vários pacientes que estão tomando remédio e não diminui a hiperatividade, não diminui a ansiedade, não diminui a irritabilidade. Porque, gente, nada anda sozinho. Nem a alimentação anda sozinha, nem os remédios andam sozinhos. A gente precisa fazer um combo dos dois, tá? A alimentação é uma solução? Não é uma solução, não é uma fórmula mágica para o seu filho com TDAH. Mas a alimentação, gente, ela pode sim diminuir os sintomas e melhorar estes sintomas, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro, tá? Pequenas mudanças na rotina do seu filho vai alterar o comportamento dele. E principalmente, gente, vai mudar toda a parte da rotina escolar dele. Porque se ele não tiver nesses grandes estímulos, né, em questão do açúcar, da gordura, ele vai conseguir prestar atenção, tá? Então, assim, gente, deixo esse alerta pra vocês. Se seu filho tem TDAH ou você tem TDAH e você precisa de ajuda, fico à disposição. Trabalho com TDAH, né? Faço os atendimentos de criança com TDAH, modifico dieta, faço análise de dieta, entro com fitoterápicos, tá? Pra gente conseguir regular essa criança e, às vezes, até mesmo evitar o uso da medicação, tá? Não é todo TDAH que a gente não consegue usar medicação, mas a gente consegue, sim, regular os sintomas pra gente conseguir diminuir essa medicação, certo? Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Se ficou alguma dúvida para você que está assistindo depois dessa live, deixa no comentário que eu vou ter o prazer de te responder, certo? Um grande beijo para vocês. As nossas lives mudaram para as terças-feiras, às 10 horas da manhã, certo? Então, todas as terças vou vir trazer um assunto para você. E daqui a pouco eu já vou abrir uma enquete lá nos nossos stories para saber o que você quer ver aqui na semana que vem, ok? Grande beijo na ponta do nariz de vocês. Obrigada pela participação. Qualquer coisa, fico à sua disposição. Tchau, tchau.